Algo que é fundamental para você compreender bem o contexto do início da República no Brasil. Voto de cabresto. O coronel, ele conseguia o voto do eleitor por meio de troca de favores. Lembra, algo que hoje é proibido por lei, a troca de favores, era a ferramenta usada pelo coronel dessa família mais rica na região para conseguir o voto dos eleitores. O coronel oferecia favores, como sacolas de alimentos, remédios, proteção, dinheiro emprestado, até emprego. Então ele oferecia esses favores, em troca, o eleitor deveria então votar nos candidatos indicados pelo coronel. Então uma rede de trocas. Esse voto era controlado pelo coronel e nós costumamos chamá-lo de voto de cabresto. O que é um cabresto? Na sua tela aí do lado esquerdo está a imagem de um cavalo com um cabresto. Exatamente este equipamento que é colocado aí na cabeça do animal que serve para guiar o animal. O condutor é quem guia o animal para que lado ele deve ir, se ele deve frear, se ele deve continuar. Então o animal deixa de ter a sua própria vontade e passa a executar a vontade de quem o guia. Entendeu agora a ideia do voto de cabresto? Vem exatamente disso. É o coronel que guiava o voto do eleitor. Ou seja, o voto não representava a vontade do eleitor, mas a vontade do coronel. É como se o eleitor usasse um cabresto e o coronel que guiava ele. Mas, professor, como que o coronel sabia que o eleitor ia realmente votar em quem o coronel solicitou? Lembre, uma das características da Constituição até então, o voto era aberto. Todas as pessoas tinham acesso a saber em quem você votou. Esse voto era anunciado, aberto, não era secreto como é atualmente. Então, o coronel tinha então ferramentas para garantir, para ter certeza de que o eleitor está cumprindo ou não aquele acordo de troca de favores. Voto de cabresto. Além da troca de favores, a ameaça e a violência também eram muito usados pelo coronel, eram as ferramentas usadas pelo coronel. Então, como o voto era aberto, esse voto então era conhecido de todos, inclusive do coronel, dos seus capangas, que tinham aí então instrumentos para garantir que o eleitor ia cumprir o acordo. Então imagine essa situação, seria mais ou menos isso, como se você fosse também uma marionete votando na eleição. Quem está controlando suas mãos é que determina em quem você vai votar. O voto deixa de ser uma vontade do eleitor e passa a ser uma vontade do coronel. Voto de cabresto, o coronel que guia o voto do eleitor. Anotou aí? Vou falar de novo. Voto de cabresto, o coronel guia o voto do eleitor. Ok? Anotou? Legal. Bora continuar então. A região onde um político ele tinha grande prestígio, a região que esse coronel dominava, que ele era bastante conhecido, bem votado, tinha um nome: curral eleitoral. Olha outra referência então aos animais aí. Curral eleitoral. Esse local então onde o coronel alimentava os seus eleitores. Essa é a ideia de novo então, curral eleitoral onde o coronel domina. A fraude eleitoral, outra artimanha usada aí era a fraude eleitoral generalizada, como falsificação de resultados, roubo de urnas, inclusão dos votos de crianças, de defuntos, de pessoas inexistentes. Eram práticas comuns. E aí você de novo vem a pergunta, mas não era proibido, só podiam votar homens maiores de 21 anos, alfabetizados? Sim, era lei, mas quem cuidava da justiça eleitoral? Não havia uma justiça eleitoral no Brasil. O responsável por fiscalizar o andamento da eleição era o coronel local da região. Sim, justamente esse que tinha interesses políticos e que determinava o rumo das eleições.